Imagine estar preso em uma terra que não é a sua, escravizado e ansiando por liberdade. Esta é a história de Moisés conduzindo os israelitas para fora do Egito. Num tempo muito passado, os israelitas encontraram-se nas mãos de ferro do faraó, o governante do Egito. Estranhos em uma terra estrangeira, eles foram forçados à servidão, suas vidas cheias de dificuldades e desespero. No entanto, no meio do sofrimento, surgiu um farol de esperança na forma de Moisés, um homem escolhido por Deus para conduzir o seu povo à liberdade. Moisés, que já foi príncipe do Egito, deu as costas às riquezas e ao poder da corte do faraó, optando, em vez disso, por ficar ao lado dos seus companheiros israelitas. Com coragem no coração e fé como guia, ele confrontou o faraó, exigindo a libertação de seu povo. Apesar disso, o coração do faraó era tão pétreo quanto suas pirâmides. Ele recusou o apelo de Moisés, mas Moisés não se deixou intimidar. Ele deu testemunho do poder de Deus através das 10 pragas devastadoras que varreram o Egito, dos rios transformados em sangue, dos enxames de gafanhotos devoraram a terra, da escuridão cobriu o céu, e dos primogênitos do Egito tiveram um fim trágico. E cada praga é um sinal divino, um testemunho do poder de Deus e da sua exigência pela liberdade do seu povo. Finalmente, o faraó cedeu e os israelitas foram colocados no caminho da libertação. No entanto, a jornada deles teve seus desafios. Eles se encontraram à beira do Mar Vermelho, com o exército do faraó em seu encalço, ameaçando arrastá-los de volta para as correntes das quais haviam acabado de se libertar. Mas Moisés, firme em sua fé, ergueu seu cajado e as águas se dividiram, criando um caminho para os israelitas atravessarem. Foi um milagre, uma intervenção divina, que marcou a sua fuga das garras do faraó. O mar que antes parecia um obstáculo intransponível tornou-se a sua libertação, engolindo o exército do faraó, enquanto as águas voltavam ao seu lugar. Com mão poderosa e braço estendido, seu Deus os tirou do Egito. Esta fuga ousada marcou o início de um novo capítulo para os israelitas, uma viagem em direção a uma terra que lhes foi prometida, uma terra própria. De uma jornada de liberdade para um teste de fé, mudamos nosso foco para Abraão, um homem disposto a sacrificar seu filho em obediência ao seu Deus. Abraão, um humilde pastor, foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele era um homem de imensa fé, e sua vida foi marcada por uma série de testes que desafiariam essa fé em sua essência. Mas nenhum foi tão profundo ou comovente quanto a ordem que recebeu de sacrificar seu tão esperado filho, Isaque. Isaque não foi apenas um filho de Abraão, ele foi uma promessa cumprida, um símbolo da aliança de Deus, um farol de esperança para o futuro. Quando Deus ordenou a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício, foi mais do que um pedido. Foi um teste de lealdade, um teste de fé, um teste da própria essência da crença de Abraão na promessa de Deus. Imagine a turbulência, a luta interior que Abraão deve ter sentido, mas mesmo assim obedeceu. Ele se preparou para sacrificar seu filho amado não por obediência cega, mas por uma crença inabalável na promessa de Deus. Ele confiava que mesmo nisso Deus proveria. E de fato Deus providenciou. No último momento, quando Abraão ergueu a faca, um anjo do Senhor interveio. Em vez disso, foi oferecido um carneiro preso em um matagal. Isaque foi poupado e a fé de Abraão foi afirmada. A obediência de Abraão não foi em vão. A sua fé, testada até ao limite, tornou-se a pedra angular de uma aliança entre Deus e os seus descendentes. Era uma fé que estava disposta a sacrificar o próprio símbolo da promessa de Deus, confiando que Deus ainda cumpriria a sua palavra. A história de Abraão é um testemunho do poder da fé. Lembra-nos que a fé não consiste apenas em acreditar no invisível, mas em agir de acordo com essa crença, mesmo quando a tarefa em questão parece insuportável. Mostra-nos que mesmo diante de imensos desafios, a fé pode mover montanhas, e a obediência à palavra de Deus pode realizar milagres. A história de Abraão lembra-nos o poder da fé e da obediência, mesmo quando a tarefa que temos em mãos parece insuportável. A seguir, nos aprofundaremos na história de um jovem pastor que se tornaria rei Davi e sua lendária batalha contra o guerreiro gigante Golias. A nossa história começa nas colinas de Belém, onde o nosso jovem pastor David foi escolhido pelo profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. Uma escolha surpreendente, para dizer o mínimo, já que David era o mais novo de 8 filhos. No entanto, foi o coração de Davi, e não a sua estatura, que Deus viu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Avanço rápido para um tempo de guerra. Os filisteus tinham um campeão, um gigante chamado Golias, que tinha mais de 3 metros de altura. Vestido com uma armadura de bronze e empunhando uma lança maior do que qualquer homem comum, Golias infundiu medo nos corações dos israelitas. Durante 40 dias, Golias insultou o exército israelita, desafiando-os a enviar um campeão para combatê-lo num combate individual. No entanto, ninguém se atreveu a dar um passo à frente, ninguém além do nosso jovem pastor David. Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, ficou diante do imponente gigante. Sua coragem não vacilou. Ele não confiou em sua própria força, mas no poder de seu Deus.
Você vem contra mim com espada, lança e dardo, proclamou Davi, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E com isso Davi soltou uma única pedra da funda. Ele encontrou seu alvo, cravando-se na testa de Golias. O gigante caiu, derrotado por um pastor que teve a coragem de enfrentá-lo. A vitória de Davi naquele dia fez dele um herói aos olhos de seu povo e o colocou no caminho para se tornar o rei que estava destinado a ser. A vitória de Davi contra Golias serve como um testemunho poderoso do potencial dos oprimidos quando confiam no seu Deus. Passamos agora para uma história de redenção, ao acompanharmos a vida de um homem chamado Jó, que perdeu tudo o que tinha, apenas para ganhar ainda mais. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Sua riqueza era imensa, sua família grande e sua virtude inabalável. Ele era o epítome da prosperidade e da retidão, mas tudo isso estava prestes a mudar. Uma série de tragédias atingiu Jó como uma tempestade, despojando-o de todos os seus bens materiais, de seus filhos e até mesmo de sua saúde. Diante de tamanho desespero, muitos teriam desmoronado, mas Jó não. Ele estava envolto em uma mortalha de tristeza, mas sua fé permaneceu sólida como uma rocha. Seus amigos questionaram sua integridade, sugerindo que seu sofrimento era consequência de algum pecado oculto. Mas Jó, em sua justa indignidade, permaneceu firme em sua inocência e fé inabalável. Ele lutou contra o desespero, seu espírito oscilando à beira da desesperança. Mesmo assim, ele se apegou à sua fé, recusando-se obstinadamente a amaldiçoar a Deus por seus infortúnios. Ele questionou, sofreu, mas nunca perdeu a fé. A sua luta não foi contra as circunstâncias, mas contra a tentação de abandonar a fé. E então o inesperado aconteceu. A sorte de Jó foi restaurada e sua riqueza dobrou. Ele foi abençoado com mais 10 filhos, e seus últimos dias foram mais prósperos do que os primeiros. Sua história não é apenas de restauração, mas de redenção. Por que Jó, um homem bom e justo, teve que sofrer? Por que ele foi restaurado depois de um sofrimento tão intenso? Estas questões têm intrigado muitos. Mas a história de Jó não é sobre o porquê do sofrimento, mas sobre como. Como permanecer fiel quando tudo parece perdido. Como manter a integridade diante do desespero e como encontrar a redenção através da perseverança inabalável. A história de Jó nos ensina que mesmo nas horas mais sombrias, manter a fé e a integridade pode levar a bênçãos inesperadas. Finalmente, voltamos para a história definitiva do amor divino, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Filho de carpinteiro, nascido nas circunstâncias mais humildes, Jesus de Nazaré é uma figura cuja vida e ensinamentos deixaram uma marca indelével na história. Ele caminhou pela terra há mais de 2000 anos, espalhando uma mensagem de amor, compaixão e perdão. Seus ensinamentos transcenderam as normas sociais, alcançando os pobres, os pecadores, os marginalizados e os oprimidos. Jesus não era apenas um professor, ele era um milagreiro. Desde alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, até curar os enfermos e trazer os mortos de volta à vida, Jesus realizou maravilhas que cativaram as pessoas de seu tempo. Contudo, sua vida teve controvérsias. Sim, os seus ensinamentos revolucionários e milagres atraíram a ira das autoridades. Eles o prenderam, o julgaram e o crucificaram numa cruz. Sua morte foi brutal, um fim trágico para um homem que pregava o amor e a unidade. No entanto, a história não termina aí. No terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a própria morte. Sua ressurreição é um símbolo poderoso de esperança e novos começos. Significa a promessa da vida eterna, assegurando-nos que a morte não é o fim, mas sim uma porta para uma nova existência. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é um testemunho do amor divino. É um amor tão profundo que suportou voluntariamente a dor, o sofrimento e a morte pelo bem da humanidade. É um amor que promete redenção, que nos garante que não importa o quanto nos tenhamos desviado, nunca estaremos fora do alcance do perdão. A história de Jesus Cristo